O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou felicíssimo de estar aqui ao lado desses três monumentos da vida editorial, literária brasileira, da vida inteligente brasileira através dos livros. Muito orgulho. Vou tentar não atrapalhar nada. Nossa mesa vai ser sobre a política literária, sobre a política do livro, e eu queria pedir para que, inicialmente, Rejane Dias, da editora Autêntica, essa bravíssima, brilhante editora brasileira, uma grande realização, nos desse um panorama geral desse mundo, dessa atividade. Como é que é isso, Rejane? Itabiranos começa em 5 minutos, tá? Quanto? Em 5 minutos. Mas eu vou começar porque eu sou itabirana, não é isso? Ok. Gente, é um prazer estar aqui, um duplo prazer. Primeiro, tem aqui amigas de 40 anos, não, há 40 anos, né? Papai e mamãe ali atrás, minha irmã, é uma alegria enorme. E, de fato, é um prazer duplo, porque quem gosta de fazer livro gosta de falar sobre livro. Como diz a Rosa, quem gosta de cozinhar gosta de falar de comida, gosta de trocar receita, e etc. Tal. Nós editores, às vezes, somos vistos como reclamões, como chorões, porque a gente tem enfrentado, ao longo dos anos, tempestades, maremotos, e é claro que a gente sabe que vários tipos de negócio, vários mercados também sofrem nesse país esquizofrênico, onde a gente não tem garantias para nada, sempre altos e baixos. Nesse momento, a gente sabe que o mercado livre sofrendo com o consumo de livros, ou seja, a população está endividada e ela perdeu o poder aquisitivo, o poder de compra. Mas existem outros fatores que transformaram um pouco o nosso negócio nos últimos anos. Eu juro que eu vou ser assim, um overview. Estou brincando. Uma coisa muito importante. Pode levar daí. Uma coisa muito importante, talvez vocês não saibam, mas nós tivemos, há poucos anos, a derrocada das duas principais redes de livraria no país, Saraiva e Cultura. E vocês não têm ideia do que é a gente navegar nesse mar sem essas duas redes, que tinham muita qualidade. Mais de 120 lojas, e eram, de fato, os dois maiores e melhores vendedores de livros no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo muito simples. A gente tem uma autora muito vendedora, que é a Paula Pimenta, é a maior vendedora de livros juvenis do Brasil, autora nacional. E, naquele momento, a Saraiva, quando ela pediu o RJ, no final de 2018, a Saraiva representava 47% de toda a venda da Paula Pimenta. E aí a gente começou a entrar em pânico. Como nós vamos produzir livros juvenis sem Saraiva? Eu me lembro que eu não renovei o contrato de uma autora que não era tão vendedora, mas as pessoas disseram assim, renova, vem aí Netflix, consultei a equipe inteira, todos sugeriram não renovar. Não, mas sem Saraiva, como a gente vai vender livros juvenis? Conclusão, eu não renovei. De fato, essa autora virou best-seller depois, mas não fomos nós que vendemos esses livros. Então, ou seja, a falência da Saraiva, ela provocou uma série de movimentos e nos deixou bastante angustiados naquele momento. Cultura, obviamente. Bom, mas de lá para cá, então, a gente tem, por causa disso também, um crescimento enorme da Amazon, que é a maior vendedora de livros do Brasil, antes da pandemia. Portanto,
ali, junto com a derrocada da Saraiva da Cultura, entre 18 e 19, a Amazon respondia por 19% do nosso resultado. Quando começou a pandemia, a Amazon passou a representar 54% do nosso resultado. Hoje está entre 48% e 50%. O que isso significa? Significa que nós temos livrarias cada vez mais frágeis, significa que a Amazon, com todo esse poder, ela, obviamente, tem a capacidade de seduzir mais os seus consumidores e leitores por meio dos descontos altos, e, claro, vira um círculo, vicioso, porque cada vez que a Amazon ganha mais espaço e outras plataformas, como Mercado Livre, Magalu, as livrarias físicas vão perdendo mais poder de fogo. Bom, e o que significa isso? Eu tenho um dado, eu participei da reunião da Associação Nacional de Livrarias durante a Bienal, em setembro, e eu vi um dado que me espantou muito. Um dos editores disse que, de todo o resultado que estamos tendo em 2023, só 7% se referem a livros lançados esse ano. O que significa? Significa que nós não temos livrarias para fazer exposição dos livros novos. E nós estamos falando de o quê? Uns 2.000 livros lançados por mês no Brasil? Mais ou menos isso, né? Além disso, o que a gente tem? A gente tem um processo que a gente chama de juniorização das livrarias. São funcionários mal pagos, que não têm repertório e não têm capacidade de impactar na escolha dos consumidores. Porque a gente vai à livraria porque a gente quer a dica do livreiro. Sempre foi assim, né? Bom, então, eu estou colocando esses dois pontos, que eles são muito importantes no que a gente chama aí de mercado privado. Isso redesenhou o nosso negócio e a gente, obviamente, vai tentando achar alternativas para compensar essas dificuldades. E eu quero falar de 2 outros pontos agora. Um deles é o que a gente viveu nos últimos 4 anos com esse governo que fez muito esforço para desconstruir os programas de compra de livro, compras públicas de livros no Brasil. Então, vou dar também um dado. Nós entregamos agora, entre maio e julho, o PNLD 2021, livros literários. São livros que deveriam ter sido entregues em 20, para estarem nas escolas no início de 21. Nós estamos em 23, esses livros não foram entregues. Então, nós estamos falando de 3 anos de atraso. Esse governo atual vai tentar comprar o PNLD 22, 23 e 24 no ano que vem, para tentar regularizar. Para, em 2025, comprar o 25 e 26. Aí você entrega em 2025 e 26 para os livros estarem nas escolas em 26. Então, e se tem um governo tão conservador, tão perverso, é evidente que muitas prefeituras e muitos estados seguem na mesma direção. Então, foram anos com pouquíssima compra governamental. Bom, de tudo, isso não é o pior, né? Enfim, olha que eu sou uma otimista por princípio. Não tem desânimo aqui, não. Aliás, nenhum de nós aqui, nenhum dia, deixa de acreditar no livro, em tudo que a gente pode fazer pelo livro. Mas um dado que mais me preocupa, imagino que preocupa a todos eles, e é isso que está me envolvendo nesse momento, e por isso que eu trouxe esse livro. Eu trouxe 10, e eu vou dar para itabiranos que têm filhos ou netos de 0 a 6. Solange vai ser a primeira a ganhar, né? Angelita. Eu vou ser bem tendenciosa aqui, que é o seguinte, eu vou ler o título, que eu acho que ele é autoexplicativo. A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Quando eu estava fazendo a última leitura, por acaso eu estava na casa dos meus pais e eu não conseguia ficar sentada. Eu ficava lendo a última versão, andando, porque eu fiquei apavorada. O livro é feito por um neurologista, então tem muitos dados estatísticos. Eu achei até que esse livro não seria bem recebido, porque ele tem essa coisa pesada dos números, mas ele deve estar já em menos de 2 anos na 8ª edição. E o próximo, 8ª reimpressão. Aliás, as pessoas confundem um pouco o que é edição e reimpressão. Edição é quando você muda consideravelmente o texto, muda a capa. Reimpressão é quando os ajustes são muito pequenos. O correto é chamar de reimpressão. O par dele a gente lança em breve e se chama Faça-os Ler para não criar cretinos digitais. O que acontece? Os dados que ele traz nesse livro são assustadores.
Porque ele fala desde a obesidade, claro, crianças que vão para a mesa com os pais, com celular e com qualquer tela, ninguém conversa sobre comida. O pai e a mãe não ficam ali seduzindo, fofinho, olha que delícia, experimente isso aqui. Porque era assim na minha casa, aliás, é até hoje. Então, ou seja, e fora outros fatores, né? Ou seja, o lobby da indústria do game, que é lobby. E as mães acham, muitas mães e pais dizem, não, meu filho tem um raciocínio muito desenvolvido, matemático, porque ele joga muito videogame. É a indústria do game que planta essa ideia. Então, ou seja, qual é a grande questão hoje? Por que a discussão sobre políticas literárias é tão importante? Como formar jovens leitores por meio de políticas privadas e públicas. Isso aqui, esse festival, é uma política literária, né? Então, ou seja, e os adultos? E aí? Eu entendi, quando meu celular foi roubado há 3 semanas, o que é ficar 8 dias sem WhatsApp. Eu nunca li tanto nos últimos anos. Então, nós todos também estamos completamente desfocados ou com o foco roubado. Então, olha o desafio dos editores hoje. Com quem a gente compete? O WhatsApp, Instagram, TikTok, Amazon. Ou seja, não tem vida fácil, não, né? Um de vocês, depois, se puder, falar de uma política muito importante, que é a da lei do preço, ou pelo menos a tentativa da gente implantar uma lei do preço fixo, que eu acho que isso faz parte. Com certeza. Obrigado. Simone, vou pular o Rodrigo aqui, as moças primeiro, como a gente tinha combinado. Queria que você falasse de onde é que vem essa ideia, aliás, maravilhosa, de você tirar do zero uma editora que tão rapidamente cresceu e foi tão premiada como a Nós, a sua editora. É que eu... Bom, ela é modesta, mas a gente vai arrancar essa historinha dela. Uma alegria estar aqui com esse time ótimo, que eu admiro muito. Rodrigo, que eu admiro há muito tempo. Rejane, que abriu uma clareira, como eu já disse numa outra ocasião, principalmente para as editoras mulheres, né? A minha história com o livro e com a literatura e com o mercado e com todo esse período que a Rejane acabou de contar um pouco é completamente diferente. Porque eu, por exemplo, não sofri nenhum impacto direto da quebra da Saraiva e da Livraria Cultura. Por uma razão muito simples. A Saraiva e a Livraria Cultura não queriam saber dos meus livros. Era muito difícil conseguir colocar os meus livros lá. E porque eles, em geral, colocam os livros das editoras que já estão num dado ranking, né, de mais vendidos, com títulos mais vendidos, e os livros de literatura brasileira contemporânea, sobretudo, de uma editora independente, que se chama Nós, mas era, na época, uma pessoa só, isso não interessava para a Saraiva. Eu tive uma oportunidade apenas de participar de uma reunião comercial na unidade da Saraiva, que era na Avenida Brasil, ali na Henrique Schaumann, né? E era um momento em que aquele mercado ele era completamente dominado pelos homens. Né? Completamente dominado. Né? Os grandes players do mercado, como eles gostam de dizer, eram Saraiva, né? Com 120 e tantas lojas, né? 114 lojas, e Livraria Cultura, né? Que tinha, à época, acho que umas 16, 17 lojas por aí. Né? Então, assim, tinha um movimento comercial muito, na minha modesta opinião, predatório. Porque eles só queriam saber o que era best-seller, o que vendia mais, e eles meio se atolaram nesse lugar, né? Porque eles começaram a encher as livrarias desse tipo de livro, e depois também de eletrônicos e etc., papelaria, né? E as livrarias foram perdendo aquilo que elas tinham, que era esse lugar que a Rejane falou, né? Que é o lugar que a gente vai para encontrar o livro que a gente não estava procurando, né? Que é uma máxima que tem um autor que fala disso. Né? Então, quando eu entrei, em 2015, quando eu entrei nesse mercado para valer com a Nós, eu nem contava com esse espaço de exposição. Né? E eu comecei a fazer o que o editor independente faz nesse país, que é fazer o trabalho de formiguinha, que é convencer leitor a leitor de que aquela minha escolha editorial era relevante, era bem cuidada, que a minha capa era bonita, que meu texto era bem revisado e que tinha um frescor naquilo que a gente estava fazendo.
Aí veio todo esse apocalipse que a Regiane falou, mas aconteceu ao mesmo tempo um outro movimento, que foi o das pequenas livrarias, sobretudo em São Paulo. A gente está falando principalmente em São Paulo, que é onde tem a maior concentração, né, das livrarias, Sudeste de um modo geral, mas São Paulo especificamente. As livrarias independentes que começaram a surgir, até do desmonte, porque o mercado editorial ele funciona como uma espécie de Lego, né? Ele cresce, uma empresa cresce, não se sustenta, e aí ela dá origem a outras menores, né? Aconteceu isso com a Livraria Cultura, tanto que uma das livrarias bem bacanas que tem em São Paulo, que é a Livraria Simples, que é do Beto, que era um livreiro que veio da Livraria Cultura, né? Começou a acontecer esse movimento e começaram a surgir livrarias independentes de mulheres, né? Cujas donas eram mulheres. E isso, eu acho que foi uma pequena revolução que aconteceu, pelo menos no meu pequeno mundo. O Zé Manuel Diogo não está aí, mas ele fala que eu sou a rainha da Vila Madalena, porque na Vila Madalena, em São Paulo, tem muita livraria, né? Tem uma concentração muito boa de livraria. A nossa está na Vila Madalena. E o que eu costumo dizer é que, assim, naquele meu pequeno reino, eu conheço cada livreiro pelo nome, eles conhecem meu catálogo, eles esperam meu livro, eles gostam das capas, eles recomendam meus livros. Então, uma coisa que a Saraiva e a Cultura jamais fariam pela minha produção, né? Então, a minha experiência ela é um pouco diversa. Ela é a experiência do pequenininho. Uma coisa que não é artesanal. É que isso é uma coisa importante de dizer, né? Porque a gente tem, às vezes, a tentação de achar que a editora pequena é uma editora amadora. E não é. A editora pode ser contrário, pequena. né? Ao contrário, muitas vezes. A editora pode ser pequena, e aí a gente podia até discutir o que é pequena. Ela pode ser pequena e, ao mesmo tempo, ter uma alta qualidade, né? Uma produção de alta qualidade. A gente tem, o Rodrigo deve conhecer, a gente tem um case mundial, que é uma editora que chama Fitzcarralds, que é inglesa, e que, assim, todo mundo ama os livros deles. Tudo que eles fazem, todo mundo está olhando, porque as escolhas são muito acertadas, a qualidade gráfica é belíssima, o cuidado com o livro, o cuidado com o autor também, porque o autor ele não é, na editora independente, ele não é só mais um número que vai vender X livros. Ele é alguém que faz parte, eu não gosto da expressão família, família, nós, não é família, mas ele faz parte de uma pequena comunidade que vai se formando, né, com interesses muito próximos. Eu gosto muito de uma expressão de um editor italiano, Roberto Calasso, que ele diz o seguinte, que edição é um gênero literário e que o editor ele escreve um livro com o seu catálogo. E que, quanto mais esse editor for fiel à história que ele quer contar no mundo com o seu catálogo, mais bem-sucedido ele vai ser. Só que esse bem-sucedido não significa necessariamente estar na lista dos mais vendidos, né? Ele pode não estar na lista dos mais vendidos, mas pode acontecer de dar uma sorte, como demos, de o ano passado, ter um livro feito de forma completamente amorosa, que é o Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão, que ganhou o Jabuti de poesia e ganhou o Jabuti de livro do ano, e que agora, desde o final de 2023, mas até 2024, já vai ser traduzido pelo menos para uns 8 países, né? Então, assim, são coisas que acontecem, mas o que eu acho que é resultado de um modo de fazer. Então, não é sorte, né, Simone? Tem uma ousadia, tem uma disposição ao risco, né, a aposta num autor inédito. Tem tudo isso, né? Quer dizer, no seu caso, os prêmios vieram daí, não vieram da sorte. Sim, porque aí tem uma especificidade, e falo só isso para finalizar e dar a palavra para o Rodrigo, tem uma especificidade no caso da Nós, que a Nós realmente conseguiu uma espécie de um protagonismo num aspecto da literatura brasileira contemporânea, que é o fato de lançar autoras inéditas que chegaram estourando a banca, né? A maior delas, que todo mundo conhece, é a Aline Bey, né? O Peso do Pássaro Morto é o livro mais vendido da Nós, é um livro que é um fenômeno, né? E foi uma descoberta num concurso literário que eu ouvi ela lendo um trecho, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que não tem ainda em lugar nenhum, né?
E dali, é muito interessante, aquilo, de uma certa forma, despertou em mim um interesse e uma escuta para essa dicção da literatura contemporânea escrita por mulheres, que aí acabou me colocando numa posição de vantagem, e eu acabei, por uma série de razões, lançando várias autoras que tiveram mesmo esse espaço privilegiado aí na literatura brasileira contemporânea. E tudo somado, eu acho que é isso, né? É uma editora. A gente está aqui, né, na cidade do Drummond, né? Quando eu criei a Nós, eu dizia que eu queria que fosse uma editora do nosso tempo, né? Porque o tempo é a minha matéria, o tempo de agora, né? Que é um pouco o que o Drummond fala. Eu acho que é isso. E eu acho que o tempo atual está muito interessado no tempo atual. Os clássicos vão continuar eternamente guiando a gente, mas a gente quer saber como é que pensa, como é que escreve, como é que existe uma dada geração. E eu estou muito interessada nisso. O problema, né, Simone, é quando você constrói uma autora, faz essa autora ter uma repercussão nacional, ganha prêmio, e depois essa autora escolhe uma grande editora para lançar seu segundo livro. Isso realmente é sofrido, né? A Regiane está sendo fina, né? Eu não diria que a autora escolhe, embora a autora tenha escolhido, de fato, em algum momento, né? O que eu diria com toda certeza absoluta é que existe um assédio dos grandes grupos que não apostam em autores estreantes, que esperam a independente ir lá, testar, ver se funciona, ver se vende, ver se tem repercussão, e a hora que aquilo começa a atingir um determinado nível de venda, eles vão lá e tiram. Eu detesto isso. Quem está aqui, que me conhece de perto, sabe que eu não tenho meias palavras para falar sobre isso, porque eu acho isso de uma injustiça brutal. Tem gente que diz é o jogo do mercado. Eu não gosto desse jogo, porque o editor vai e faz um discurso de bibliodiversidade. Não, porque é importante para o país que existam editoras independentes, que descobrem novos talentos, que apostam em livros de pequenas tiragens, etc., etc. Mas, a hora que essa editora independente dá certo, que vende 70 mil exemplares, uma coisa que para uma editora independente é um milagre, né? Vende 70 mil exemplares, aí esse mesmo editor vem e leva o pilar, digamos assim, comercial, né, da editora. Então, não é pela bibliodiversidade, né, gente? Vamos combinar. O que tem aí é o capital, como sempre, né, ditando as regras, sobretudo quando se trata de editora que já foi brasileira, mas que hoje é 70% de capital estrangeiro. Pronto, falei. Muito bem. Rodrigo, agora é você. Eu queria pedir ao Rodrigo que abordasse um pouco essa dupla personalidade de que ele é dotado, de ser autor e editor. O Rodrigo já passou por editoras de todos os tamanhos, editoras pequenininhas. Ele hoje pertence... o trabalho dele é dedicado a uma grande editora. Ele já passou por editora universitária, trabalhou na EDUSP, um momento brilhante da EDUSP. Mas o que o Rodrigo é grande mesmo é como escritor. Esse livro que está ali ao lado dele chama-se O Fazedor de Sonhos, de Velhos, desculpe, e é uma obra-prima. Assim, é um livro que qualquer escritor adoraria ter escrito, que qualquer leitor, embora seja um livro para gente jovem e tal, qualquer leitor, em qualquer idade, se encanta com o livro. O livro é daqueles livros imparáveis, né, com muitas aspas. Assim, se você ler a primeira página, garanta tempo para chegar à última, porque vai ser difícil parar no meio do caminho. Então, acho que o que ele é grande é como escritor, como tradutor, fez um brilhantíssimo trabalho agora sobre William Shakespeare. E eu queria que você contasse para nós um pouco sobre essa sua dupla personalidade. Tá bom. Bom, como você falou, eu já trabalhei em editoras de todo tipo. Comecei trabalhando em editoras que, na época, eram da minha família. Meu pai e meu tio eram sócios, com um tino empresarial incrível. Conseguiram enterrar as duas editoras da família.
Aliás, tina empresarial que é hereditária. Então, dali em diante, eu passei a ser só funcionário. Gastar o dinheiro dos outros, que é muito melhor. Então, aí depois, saí do Rio, fui terminar a faculdade em São Paulo, e aí tive uma primeira experiência numa editora que não era da família. Eu tinha uns 24 anos, que foi a EDUSP. Fiquei 5 anos lá. Saí rapidamente do mercado editorial durante 1 ano, aí fui trabalhar na COSAC na IFE, que foi uma experiência muito importante, não só para mim, acho que para o mercado editorial brasileiro como um todo. Assim, foi uma editora que deu uma chacoalhada no mundo editorial brasileiro. Eu aprendi muito lá, mas era, obviamente, quase que uma performance e não um negócio. Assim, e como tudo que é bom, acaba rápido. Depois trabalhei na Zahar, muitos anos, na editora Zahar. Depois da Zahar, passei pelo Instituto Moreira Salles, coordenei a parte de editorial lá. Também a Mameluco Produções Artísticas, que é a editora do Jorge Caldeira, que era uma editora específica de livros de história do Brasil. E, finalmente, agora estou trabalhando na Record, né? Então, tem editoras públicas, editoras familiares, editoras de ficção, editoras de não ficção. Realmente flutuei assim, bastante. Como a Rejane estava falando, e para citar uma frase que eu já gostava antes de trabalhar na Record, mas que é do fundador da Record, o Alfredo Machado, perguntaram para ele como é ser editor no Brasil. E ele falou, é como andar na montanha-russa. Você fecha os olhos, joga os braços para trás e grita. E é mais ou menos isso, porque é muito instável tudo. Eu, quando entrei na Zahar, por exemplo, a Zahar era uma rocha de solidez, super bem administrada pela família, ao contrário da minha, a família Zahar tinha muito tino empresarial. Só que veio a crise de 2015, vem a quebra da Saraiva, da cultura. Quer dizer, a coisa vai se agravando até 2019, quando finalmente a Zahar, antes de se endividar, prefere ser vendida para que a família possa tocar a sua vida sem se encalacrar num negócio que não parecia ter futuro, realmente. Então, esse episódio da Zahar eu cito porque foi muito sintomático para mim do maior problema editorial que eu considero, que é ou você é grande ou você é mínimo. Não dá para ser médio. Quer dizer, ou você é mínimo e você tem 3 pessoas, 4 trabalhando com você, cada uma na sua casa, sem você ter que pagar o cafezinho, ou então você tem que crescer sem parar, porque esse estágio intermediário do negócio que te permite um tipo de vida assim, produtivo, mais tranquilo, que é o ideal dos 2 mundos, né? Esse tipo de negócio no mundo editorial é difícil, porque você tem que estar sempre lascando para crescer, crescer, crescer. Ou então, perdendo oportunidades para continuar pequenininho. Então, isso eu acho uma pena, porque eu vejo em outros países, nos países, assim, digamos, do centro editorial do mundo, e eu vejo que há espaço para empresas de porte pequeno para médio, e que você volta lá 15 anos depois e ela continua do mesmo tamanho, não mudou nada. E a pessoa, o dono e os funcionários continuam tendo a mesma vida. E eu queria isso para mim, entendeu? Eu acho que se eu, um dia, deslocadamente, fosse abrir minha própria editora, eu ia querer esse padrão. Mas
no Brasil, sempre que um amigo vem me falar, não, estou pensando em abrir uma editora, eu digo, não faça isso. Não faça isso, você vai jogar dinheiro fora. Um grande amigo meu, o Carlos Eduardo Magalhães, abriu a Grua Livros, que é uma excelente editora, e eu desestimulei-o com todas as forças para ele não abrir a editora. Ele está aí já há quase 15 anos com a editora, vai muito bem, mas eu não faço por mal, porque realmente eu sei o perigo que é você botar o seu próprio capital quando você não tem muito num negócio como esse. Para complementar a resposta, realmente, eu tenho uma dupla personalidade, que é essa de escritor. Um amigo meu, ótimo escritor também, e que é meu autor lá na Record, que é o Fernando Bonassi. Há muitos anos atrás, anos 90, eu já trabalhava na EDUSP, conheci o Fernando, ele estava lançando o primeiro livro, eu lançaria logo depois o meu, e ele me falou, não, porque você sabe que ser editor e escritor ao mesmo tempo é impossível. E eu fiquei apavorado, porque todo o meu projeto de vida era justamente isso. E aí eu nunca entendi por que ele dizia que era impossível. E eu passei a vida especulando. É impossível porque, se você é editor, você jamais terá um trânsito muito fluente entre os seus pares, porque você vai recusar o livro de um monte de gente que vai ficar, obviamente, com ódio de você para sempre. Então, sabotarão a sua carreira de escritor. Ninguém vai no seu lançamento, isso é certo. Outra possibilidade dele ter dito isso era que o escritor, por sempre, ao escrever seu livro, estar trabalhando numa determinada linha, seja de um gênero literário ou de uma estética literária. Em geral, eu sempre entendi a frase do Fernando mais como se fosse uma questão estética, mas que esse escritor, ao se colocar como editor, ele não teria capacidade, abertura mental para apreciar outras estéticas que não fossem aquela na qual ele estava trabalhando naquele momento. Então, ele só ia publicar a turminha que, por acaso, estivesse trabalhando na mesma linha que ele. E que isso não daria um bom editor. Enfim, fiquei a vida especulando. Outro dia encontrei o Fernando Bonassi, falei, o que você quis dizer com isso? E ele falou, não lembro de ter te falado isso. Foi péssimo, foi uma decepção. Bom, então, como escritor, é claro que as duas coisas se complementam. Então, por exemplo, a minha obra literária não é uma obra... É claro que a política aparece, porque tudo é política, né? O nosso comportamento é político, é tudo. A política aparece. Eu tenho um livro especialmente político, que é sobre os políticos da minha família e tal, mas, no geral, não é uma obra assim, militante de coisa nenhuma. Mas as coisas se complementam porque, às vezes, esse lado militante, digamos, eu dou vazão a ele como editor, escolhendo coisas que eu acho que são importantes de serem lidas, né? Então, o Sérgio falou do Gandhi, quem eram os três? Mujica, Gandhi e o Hermann Hesse. Mas eu incluiria, por exemplo, o Luther King, por exemplo, que, aliás, é um discípulo do Gandhi, né? E então eu já publiquei uma autobiografia do Martin Luther King, que é um livro espetacular. Enfim, coisas que eu acho que tem a ver com as pautas do dia, do nosso tempo, como a Simone falou, e que às vezes não aparecem nos meus livros, mas aparecem na minha obra como editor, né? Nesse sentido autoral do lado editorial. Agora, como escritor estritamente, eu acho que a contribuição que nós, escritores, damos, além dos nossos livros em si, porque já é uma baita contribuição, porque em 90% dos casos a gente não ganha muito por isso, né? E gasta um tempo colossal.
Então, além dos livros em si, é o esforço de atrair o público, não necessariamente para o meu livro, mas para o mundo da literatura, né? Então, indo em escolas que... eu já fui, por exemplo, e termino contando esse episódio, que é engraçado. Eu fui a 2 penitenciárias, uma vez falar de livros. A primeira era no interior do estado de São Paulo, e eu fui com os assistentes sociais no carro. Quando chegamos na penitenciária, o diretor veio nos receber e falou: quase que eu mandei vocês voltarem no meio da estrada, porque teve um princípio de revolta aqui hoje, e eu mandei trancar todo mundo por segurança, e só vai assistir a palestra os funcionários da biblioteca, das oficinas e das equipes de trabalho, aqui os voluntários da cozinha e tal. Então era um clima bem pesado, assim, o ambiente da penitenciária estava bem pesado. O início da palestra foi dificílimo, eram só homens, uns 50 homens, assim, me olhando feio. Quando terminou, tinha um chorando, o outro tocando violão, eu fiquei emocionado, foi realmente muito legal. Passa-se um tempo, fui aí ao Cadeião de Pinheiros, que esse é no centro, assim, em São Paulo, propriamente dito. E aí era outro clima, um clima leve, agradável, delicioso. Tinha um cara que era divertidíssimo, que era o líder de todo mundo, engraçadíssimo, inteligentíssimo, ótimo leitor. Aí eu perguntei para as assistentes sociais, que eram as mesmas, aquele pessoal lá do interior, qual eram os crimes deles, mais ou menos? Elas falaram, tudo marginalzinho, coisa pequena, avião do tráfico lá da Baixada Santista, nada demais. Eu falei, e esses aqui hoje? Aí é tudo assassino. E eu falei, e aquele cara que era o líder? Aquele ali é acusado de ter matado o sócio. Eu falei, mas matar o sócio nem é crime, peraí. Deixa o cara é tão legal. Mas assim, para vocês verem como é que o livro te coloca em situações completamente inesperadas. E eu acho que esse esforço de ir às escolas, de falar com jovens, o Fazedor de Velhos 5.0, que é a mesma história, quer dizer, a mesma história não, os mesmos personagens 30 anos depois, essa ideia de trabalhar com os meninos, e eu acho que realmente agora para terminar, o Fazedor de Velhos, antes de sair, mandei para a COSAC, que lançou a primeira edição, a COSAC mandou para o revisor, que era um senhor de 73 anos, e eu falei, olha, é um livro juvenil, escrevi para minha filha, na época tinha 12 anos. E aí o revisor liga para a editora aos prantos, falando, mas que livro lindo, foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Aí meu editor fala comigo, vem cá, você tem certeza que esse livro é juvenil? Eu falei, tenho. Aí o livro vai para a Biblioteca Nacional fazer o ISBN, de novo a equipe lá das mulheres da Biblioteca Nacional ligam para a COSAC e falam, vem cá, vocês poderiam mandar o resto dos livros, que todo mundo aqui leu as primeiras 30 páginas. Então, assim, o que acontece? Por que esse livro atraía tanto para a preocupação do meu editor, o interesse dos adultos, embora fosse um livro jovem? É que tem muita literatura para jovem que subestima a capacidade emocional do jovem de lidar com problemas insolúveis, que são os existenciais, que são, inclusive, os problemas ecológicos, climáticos que a gente está vivendo. Não que eles sejam insolúveis, mas a solução, assim, ainda não apareceu. Quer dizer, será uma colagem de soluçõezinhas, provavelmente. O Sérgio pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, assim, a gente não tem como dar de bandeja para o garoto, fica tranquilo, porque vão inventar isso e vai se resolver tudo. Não dá. Bom, falei demais. Não. Eu queria concluir perguntando uma mesma pergunta para vocês duas, e se sobrar tempo, o Rodrigo emenda. Eu vejo muitos esforços para fazer as pessoas escreverem. Assim, vamos escrever oficinas literárias, clubes de criação. E vejo, ao lado, esforços valorosíssimos, como esse, por exemplo, de reunir leitores. Dizer assim, vamos ler mais. Tá certo? Aparecerão escritores, nada contra os escritores, é deles que tiramos a nossa literatura. Mas, assim,
que mais podemos fazer para termos mais leitores no mundo, quer dizer, num país que lança 2.000 títulos a cada mês, tá certo? Olha, eu tenho visto alguns movimentos muito interessantes. Um deles, por exemplo, os clubes de leitura. Nós temos os clubes de livro, que são essas empresas que, obviamente, criam um tipo de associação, né? Você paga um valor mensal para receber o livro. Mas você tem também os clubes de leitura. Nós temos visto, recentemente, no Brasil, alguns livros vendendo bastante bem, porque eles entraram para os clubes de leitura. Agora, a minha preocupação é sempre no sentido de como formar novos leitores. Esse é o desafio. Ontem eu fiquei um pouco espantada. Eu fiquei 3 horas aqui com a Paula Pimenta e 200 garotas. Então, tivemos 2 questões importantes. Uma delas é como seduzir os garotos para a leitura. Porque quem lê hoje, entre o público juvenil, é muito mais garotas. E no público adulto, a gente tem alguns números de que a maior parte dos livros de ficção contemporânea, ou mesmo clássico, são vendidos para mulheres. E o mais interessante, mas não é um interessante positivo, não. As editoras estão publicando muito autoras mulheres, porque, como são muito mais leitoras comprando livros, elas se identificam muito mais com autoras mulheres. Sérgio, heterossexual, branco, homem, nesse momento, assim, sério. Não está com nada. Não está com nada. Então, ou seja, as mulheres estão sendo, de fato, muito publicadas. Bom, agora, ontem teve uma outra questão que me assustou, e aí que eu acho que o desafio é muito mais profundo. Uma professora de uma escola grande de Ipatinga, uma escola particular, veio me procurar no final da conversa com a Paula, dizendo o seguinte: o que a gente vai fazer? Porque, na minha escola, em Ipatinga, nós perdemos 600 alunos porque foi feita uma campanha na cidade por influenciadores, blogueiros. É uma cidade com um prefeito conservador, para não dizer reacionário, e essa escola foi punida por essa mídia alternativa, pelas escolhas que fez para os alunos lerem. Por exemplo, o Cortiço. E o mais maluco, tiveram que tirar vários livros da biblioteca. A escola se rendeu a essa pressão. E a Silvana, inclusive, deu a dica de um profissional ou de uma profissional, ou seja, é preciso desconstruir essa militância perversa dessa turma que acha que os garotos não podem ler o Cortiço. O pior, ela fez um pequeno comentário que me assustou. Olha, o mesmo pai que não quer que esse livro A ou B seja lido porque tem uma cena de sexo, tem uma filha de 13, 14 anos que a gente sabe que já usa DIU. Quer dizer, olha que maluquice, né? Então, ou seja, como fazer com que essas crianças leiam mais? Bom, aqui, gente, olha, aqui isso é muito grave, porque o autor fala de crianças de 0 a 6 anos lendo muito pouco e vendo telas durante 5, 6 horas por dia. Então, assim, para mim, o primeiro caminho é em casa. E é para ler para as crianças todo dia, não é de vez em quando, não é quando a criança recebe o livro da escola, né, o livro da lista, é o tempo inteiro. Nós, de modo geral, vemos poucas crianças indo com os pais, ou os pais levando as crianças nas livrarias. Os pais acham que, se tem uma lista escolar, aquilo já é suficiente. Bom, além disso, né, um evento onde você coloca as crianças aqui, a gente vê uma programação intensa, isso é uma forma de despertar o interesse pela leitura. Bienais do livro. A Bienal do Livro, hoje, ela é eminentemente juvenil. Nós, inclusive, estamos começando a aceitar mais essa ideia. Olha, vamos para a Bienal no ano que vem com o catálogo só juvenil, porque é isso que está acontecendo com as bienais. Ruim por um lado, mas positivo por outro. É você levar cada vez mais jovens aos eventos literários. Eu acho que a gente tem caminhos possíveis. Muito bom. Simone, você ficou com a palavra final. Já não vou fazer a palavra para o homem branco, cis, já dançou. Já falou demais. Já dançamos. Como sempre a gente fala demais. Eu acho que tudo isso que a Regiane falou é muito importante, mas eu nunca descarto uma coisa que é o grande mistério que é a descoberta do livro e da literatura, né? E aí eu vinha com a Trudruá, não sei se ela está aí, eu vinha com a Trudruá conversando no carro e dizendo 2 coisas, né, que eu acho que serve como um exemplo, né?
eu sou uma pessoa que o pai e a mãe eram analfabetos. Nenhum dos dois lia nem escrevia. Não tinha livros na minha casa, nunca teve. Até a minha idade jovem, 20 anos, o meu primeiro livro que eu ganhei na vida, Cidade Partida, do Zuenir Ventura, ganhei do meu primeiro editor de jornalismo, porque eu sou jornalista de formação. Então, não tinha livro na minha casa, não tinha. Não tinha jornal, não tinha Bíblia, não tinha nada. E, no entanto, eu me tornei uma grande leitora, porque eu acho que a melhor coisa que eu sou é leitora. Porque, para ser escritora, você tem que ser leitora, para ser editor, você tem que ser leitor. Então, eu acho que a melhor coisa que eu sou é leitora. Me tornei uma grande leitora e tenho muito orgulho disso. Mas há um mistério nesse negócio. Porque como? Né? Um dos aspectos é a escola. Né? A questão da educação ainda é a base de tudo. Porque, querendo ou não, foi numa escola de periferia da Zona Leste de São Paulo que eu tive, pela primeira vez, contato com um livro, Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. Então, assim, eu acho que essa é a base, né? Mas tem uma coisa que é da ordem do mistério. Mas isso que você falou me lembrou do que eu estava dizendo para tudo do ar. Eu tinha, acho que uns 9 anos, nessa escola de periferia da Zona Leste de São Paulo, e teve uma excursão para a Bienal do Livro. Bienal do Livro, que à época acontecia onde hoje é a Bienal de São Paulo, a Bienal de Artes, né? Que é dentro do Ibirapuera. E que é um prédio belíssimo, tem umas rampas maravilhosas, tal, e que, para uma menina que morava no fim do mundo, aquilo ali era uma coisa fora do comum, né? E encontrar naquele ambiente aquele tanto de livro, para quem não tinha livro, também era uma coisa, era praticamente descer num outro planeta, né? E eu lembro que eu estava descendo uma daquelas rampas, já no final do dia, exausta, né? E eu tirei o meu sapato, que eu até hoje gosto muito de andar descalça o tempo todo. Tirei o meu sapato, e quando eu tirei o meu sapato, tinha uns jornalistas da Globo fazendo reportagem sobre a Bienal e vieram me entrevistar. A minha filha fala, mãe, você tem que achar essa imagem em algum lugar, né? Eu acho que ali tinha um destino se fazendo, naquele momento. É um mistério isso. Como eu fui me tornar uma leitora, uma jornalista, uma mestre em literatura, uma editora, e agora estou publicando livro fora do Brasil, na França, na Itália, em Portugal. Como? Tem um mistério. Mas você aprendeu a ler por prazer, né? Porque essa é outra questão. Às vezes vendem para os garotos e garotas que é preciso ler para ser bem-sucedido, para ter sucesso na carreira. Quer dizer, a sua aventura foi a aventura do conhecimento. Sim, mas eu nem acho que eu aprendi a ler por prazer. Eu acho que eu aprendi a ler por necessidade. Acho que mais por necessidade. Porque, na hora que a professora da escola pública da periferia escreve no teu caderno, excelente, muito bem, continue assim, ela te dá uma palavra para você fundar um mundo, que é o que a Clarice Lispector fala, né? Com uma palavra poderia criar um caminho de vida. Ela te dá uma palavra de afirmação, escrita ali, que ninguém te deu. E ela te dá. Assim como no ensino médio, uma professora de português, a professora Tereza, que lembro dela até hoje, uns olhos enormes, atrás de um óculos fundo de garrafa, me disse, menina, você só tira 10 em redação, você tem que ser jornalista. Pronto, eu fui ser jornalista, porque aquela professora me colocou naquele lugar. Então, eu acho que a educação antes de tudo. O macho branco pode dar uma última? Pode, macho. A minha carreira de mediador já acabou, tá certo? Mas eu não tenho moral nenhuma. Eu vou acabar. Se eu tô só... Não, ele é maestro, tá? Ele está acostumado com todo mundo obedecendo ele o tempo inteiro. Aqui não tem moral, não tem batuta. Ensaio de orquestra. É o seguinte, não, só para dizer, acrescentando o que elas falaram, quer dizer, que você dizer para um jovem, você tem que ler para ser bem-sucedido, ele vai rir na sua cara. É o pior caminho. Porque para ser bem-sucedido, você tem que fazer muitas outras coisas, não necessariamente ler. Agora, você tem que mostrar para ele o seguinte, os ganhos diretos que isso dá para ele, o exercício de se colocar no lugar do outro, que o personagem obriga o leitor a fazer. Quer dizer, esse exercício de se colocar no lugar do outro tem impactos na vida dele familiar, tem impactos na vida dele social, na escola, nas relações amorosas e na relação democrática, né? Porque o que é a democracia, se não a capacidade de ouvir o argumento do outro, olhar o mundo pelos olhos do outro? Se o menino não perceber isso, não adianta. Você tem que mostrar esses ganhos diretos, concretos na vida dele. Entendeu? É isso. Pessoal...
Eu consegui me comportar, não falei nada, só passei a peteca para cá e para lá. Espero que a conversa, que foi maravilhosa, continue no boteco, nos botecos de Itabira, que a Rejane conhece, pode nos encaminhar. Aliás, Cacai também teve ali ontem um curso intensivo de botecos de Itabira, pode ser nosso guia. Queria agradecer muito a presença de vocês e parabéns ao Festival Literário de Itabira. Obrigado, Ricardo.